Olá, sejam bem-vindos a mais uma Vacina de Pensamento. Hoje temos connosco o Francisco Laranjo. Olá, Francisco, viva. Olá, Luís. Obrigado por ter aceitado este convite e partilhar connosco as suas vacinas. O Francisco Laranjo é artista plástico, é professor catedrático da Faculdade de Belas Artes do Porto, foi durante muitos anos diretor da faculdade, é meu colega, é uma honra para mim ser colega ser colega do professor Francisco Laranjo. E precisamente vou começar pelas artes plásticas, fazer-lhe uma pergunta um pouco diferente da que fiz aos outros convidados, mas que faz todo sentido, que é: as artes plásticas são uma vacina de pensamento, Francisco? Não vejo dessa maneira. São podem ser uma vitamina, talvez. Encaixa na analogia. Podem ser uma vitamina nesse sentido, na medida em que proporcionam um desafio a cada autor, que, enfim, transforma, eh, procura pelo menos transformar e transportar para os outros atores, que são eh, quem usufrui da sua produção e da sua reflexão, um modo de entender e transformar o mundo, transformá-lo no sentido em que o testemunha e o tenta compreender, ir mais longe. Nesse sentido, creio que essa imagem de, de uma vacina, que é sempre qualquer coisa que nos torne imunes, será o contrário das artes, Das artes plásticas. uma maneira de tornar vulneráveis e ao mesmo tempo proteger da adversidade, que não é inócua, do disparate e, no fundo, do entendimento do percurso da humanidade, que sempre fomos sujeitos em toda a história da humanidade a estas pragas e a estes desalentos e a estas intempéries que uma sociedade hedonista e bem comportada como a nossa, tão pouco disponível para aceitar a diversidade, transforma esta pandemia num caos mundial, de certo modo. Então, indo ao encontro daquilo que acabou de dizer, a pergunta evidente é: então, quais foram as vitaminas que o Francisco Laranjo tomou ao longo da vida para enfrentar esta pandemia, este caos, estas adversidades? Quer partilhar connosco? E talvez a mais importante seja fazer um esforço por estar lúcido, que não é fácil. Ser lúcido podia ser ler os clássicos, que é uma coisa que agora à qual se dá pouca atenção, na velocidade da produção do conhecimento e de informação desenfreada. Há pouco tempo para alguma serenidade e algum momento reflexivo sobre uma existência que, sendo fugaz, a nossa é uma existência muito precária, como a pandemia deixou bem à mostra. Sem dúvida. Num tempo que é infinito, num tempo que e a nossa condição humana de termos essa existência e de termos a possibilidade de dispor de um tempo que não sabemos qual é um tempo, para nós, para quem gosta de viver, é sempre pouco, por 100 anos que vivamos, de maneira que esse sentido de podermos de que nos possamos preparar para entender o valor da vida, da solidariedade, os valores que os clássicos humanistas conseguiam transmitir, talvez nos dessem uma noção mais precisa de como este desafio que agora enfrentamos e que
todos os dias é uma incógnita, como era antes como já era antes da pandemia, embora com muito mais conforto. Podíamos estar juntos sem estar à espera de regras e de uma liderança que tantas vezes falha em tantas frentes, para dizer o que devemos fazer e o que não devemos fazer para que a vida se estenda e a vida seja em sociedade seja mais longa. De meio que eu posso dizer que talvez a arte clássica, quando falo da arte clássica falo do pensamento, não só das artes plásticas, mas da literatura e da filosofia e da ciência. Os cientistas agora, enfim, temos a sorte de ter 4 laboratórios a fabricar uma vacina, que não sabemos também quando é que o vírus se pode transformar num outro, que não estamos sempre preparados, mas há uma velocidade de resposta que agora os cientistas vão tendo, dentro de uma dúvida que não estávamos habituados, é que a ciência é também ela própria um mundo de desconhecido para os próprios cientistas. Os artistas normalmente punham sempre em causa aquilo que a ciência estipulava como certo, como rigoroso, como verdadeiro. A verdade científica era quase sempre a verdade. Nas artes plásticas nunca era a verdade que se falava-se de outros termos que não esses. Era de uma insegurança que se procurava, um questionamento e uma exposição muito mais vulnerável a toda essa rigor que a ciência nos transmitia de bem-estar. Eu creio que a minha convicção é que um entendimento e uma reflexão mais serena sobre a nossa história pode ser um bom contributo, chamemos-lhe assim, para percebermos o que está a acontecer, o que está a acontecer. E precisamente ia perguntar isso, porque dentro dos clássicos, e tendo em consideração a sua vida e aquilo que o marcou mais, haveria assim algum que quisesse destacar, que achasse que tivesse tido mais importância no seu percurso enquanto artista, enquanto homem, enquanto pensador? Eu vou ser muito franco, mas são imensos. Podia dizer as cartas a Lucílio do Séneca, por exemplo. Por exemplo. A Ilíada, ou os gregos. Depois, as utopias sempre me interessaram. Certo. Aliás, acho que é a razão por que vale a pena de lutar, é mesmo pela utopia. Claro. Se não for essa, a nossa vida fica muito mais pobre e com menos capacidade de alcance. Talvez como quase tudo que tem tempo ou mais tempo de ter sido avaliado nos permite uma distância de ponderação mais justa. Enfim, é um fascínio podermos viver no tempo que vivemos, apesar das adversidades e desta loucura que tem sido o ano 2020 que está a acabar, e esperemos que mais alguns meses dos próximos nos deem mais alguma calma. Mas há um desajustamento imenso entre os discursos e a produção. Aquilo que se faz e aquilo que se diz. É um desfazamento, há uma sintonia, uma desconexão entre quase o discurso. Eu vejo isso quer na prática enfim, dos países democráticos, por exemplo, aí onde há grandes responsabilidades por causa de ser a maneira mais a melhor que se inventou até agora de governação. Sim, sim.
de qualquer maneira... É pior de todos, à exceção de todas as outras, como dizia o Sérgio Godinho. Exatamente. Exatamente. É o pior, à exceção de todos os outros, claro. Quando aí falham os valores fundamentais dos direitos do homem e da preservação do planeta, em que aquilo que se diz é tão difícil fazer corresponder àquilo que se faz, aí creio que a resposta dos artistas é mais urgente, digamos, e tem que ser escrupulosamente e criteriosamente escrutinada. Talvez, voltando atrás, os clássicos consigam esclarecer isso de uma maneira eficaz que nem sempre a arte contemporânea consegue. Embora seja o nosso tempo, seja a nossa realidade e a nossa matéria. Mas tem que ser com muita exigência e coerência, que é o que... Portanto, se bem entendo, o Francisco é um adepto e é um apologista de uma boa formação clássica, e era essa a pergunta também que eu lhe queria fazer, que é, porque aliás foi um dos motivos que me fez criar este canal e estas conversas, porque eu sinto às vezes que os nossos estudantes andam um pouco perdidos, não sabem muito bem para onde é que hão de começar, o que é que hão de ler, o que é que realmente interessa, porque hoje em dia há tanta abundância, e é uma pergunta que eu faço sempre aos meus convidados, que é, por onde começar? O que é que sugere um jovem de 18, 19 anos, o que é que acha que é importante e que faz sentido que seja lido nos dias de hoje para esses jovens? Ou lido, ou observado, ou visto, ou visualizado, como quiser. Eu era capaz de... Eu digo isso aos amigos e aos estudantes, com certeza, também, é que sejam muito curiosos com tudo que está à volta deles, que se passa à volta deles, e o mais importante é, na verdade, saber gerir o tempo. Tudo o que acontece é tanta a capacidade de informação que eles têm e os meios disponíveis, que acredito que não seja fácil gerir o tempo. E o tempo é o que eles têm de mais valioso, que eles também vão descobrindo aos poucos. Com o percurso natural da vida e com as respostas que têm que dar a tantas solicitações, vão ter que saber com quem querem estar, com quem querem falar, com quem querem ler, o que querem ler e porque é que querem ler, o que é que filme, ou que vídeos, ou que exposições, que viagens, embora agora estejamos numa pausa, digamos, é só stand-by, mas qualquer decisão que tenham será determinante na vida deles. Determinante quase pode ser inconscientemente, subconscientemente, mas vai contar. Primeiro, é um tempo que não vão voltar a repetir, porque já passou, como o passado não existe, porque é sempre presente, e o presente também já está a projetar num tempo de vir, que será o futuro dos minutos que vêm a seguir. De qualquer modo, hoje o mais difícil é saber exatamente gerir toda a parafernália e o universo imenso de uma informação absolutamente fascinante de grandes criadores, grandes autores, grandes interventores no nosso mundo, no nosso universo de pensamento, de interesses, e saber porquê é que eu fiz esta escolha e não outra, porque é que eu tenho que justificar sem ser de um modo gratuito. Às vezes parece-me que o mais difícil é não ser leviano, displicente, e ser totalmente fundado em valores de uma estética que tenha uma estrutura fluida num tempo que os precedeu, que saibam onde estão as fontes desse seu pensamento, desse raciocínio, para que puderem justificar e defender o trabalho que de outra maneira não deixa de ser prosaico, com todo o respeito pela prosa,
mas pela retórica, mas Nós voltamos aos clássicos. sim, não há dúvida que este tempo que vivemos é absolutamente fascinante e único, até porque não é o nosso, de qualquer maneira. Mas é de uma exigência enorme, que é isso que eu digo que, para mim, o que eu digo para mim é o que eu quero para os outros, é o melhor. A melhor realização de felicidade é estarmos bem connosco em qualquer momento. No fundo, o que nós queremos é isso, estarmos bem, ter saúde e depois ser felizes, quer dizer, realizarmos aquilo que quisermos ser, que queremos representar. Há uma frase, há uma frase do Nietzsche que eu acho que sintetiza bem aquilo que está a acabar de dizer, que é tornar-nos daquilo que somos. Exatamente. Mas é difícil sabermos. Nós todos queremos saber o que é aquilo que somos. Essa é que é o grande incógnita, não é? Exatamente, mas se não conseguirmos trabalhar nesse sentido, a nossa vida fica sempre aquém. E nós queremos realizá-la, e é a nossa obrigação como ser humano, não só os artistas, mas qualquer ser humano é um criador em potência, qualquer, não, alguns nem sabem, pessoas não chegaram a saber que eram, e o que é uma pena que é uma falha da nossa educação, que acho que o problema mais grave da sociedade ocidental, que é que eu conheço melhor, é a falha do sistema educativo. Apesar das conversas e das veleidades dos políticos dizerem que, enfim, houve avanços, mas há um caminho imenso a percorrer para que as pessoas se consigam realizar. E é essa, acho que uma das razões de quem está daquilo que nós fazemos, daquilo que nós fazemos. Aquilo que nós fazemos e aquilo que nós somos quando, em todo o tempo que estamos vivos, é dar esse testemunho daquilo que tentamos reconhecer como sendo nosso, como sendo identitário, como sendo pessoal, como sendo um indivíduo, o ser humano. E neste momento creio que os direitos humanos, os direitos do homem, ou a liberdade, que é um bem tão precioso que para nós todos Francisco, peço imensa desculpa que a minha cadela também decidiu entrar em cena. Mas a pedir atenção, peço desculpa. É uma maravilha. Ela tem razão. Os animais ensinam-nos muitas coisas. Portanto, resumindo e concluindo, a sua vacina, no fundo, é esta disponibilidade, estar presentes, tornarmos daquilo que somos, estarmos abertos para o mundo. Acho que poderia sintetizar a sua vacina nesse sentido, a sua vacina do pensamento. Exato, posso dizer que é uma imensa curiosidade sobre tudo. Okay. Sobre tudo o que se passa à nossa volta e sobre os problemas dos outros, que acabam por ser os nossos. A nossa resposta a tudo o que nos solicita, ao olhar, a uma emoção, a um sentimento, a qualquer mudança, nunca procuro nunca ver um objeto pelo mesmo prisma, uma ideia tem sempre muitas leituras, um testemunho, muitos juízos, essa possibilidade múltipla de encontrar um sentido e um destino numa afirmação, mas com uma coerência, com um sentido, que não seja, como eu disse há pouco, uma exposição circunstancial de uma estratégia com objetivos. Faz todo sentido. Francisco, obrigadíssimo pela sua partilha. Vamos terminar. Acho que foi muito bom. Muito obrigado. E eu espero que isto seja uma primeira conversa de muitas.
Obrigado, Inês. Um grande prazer participar e receber um convite tão amável e amigo. Um prazer. E nosso. Muito obrigado. Até sempre. Fique bem. Com licença.